Então vamos para esse segundo exemplo. Um móvel desloca-se sobre uma reta segundo a função horária x igual a menos 15 menos 2t mais t ao quadrado. Então, primeiro determine o tipo de movimento, se ele é MU ou MUV. Então, de cara, a gente vê que esse movimento ele é uniformemente variado, até porque você tem uma aceleração aí, a equação da posição, né? Então, a resposta da letra A, ó, é só isso aqui, ó, MUV, movimento uniforme variado. Aí ele quer a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Então você tem que fazer o que aqui? Você tem que pegar a função que ele deu x, aí ele não usou o s, usou o x, mas tanto faz. 15 menos 2t mais t quadrado. E colocar embaixo dela a fórmula que você conhece. S é igual a S0 mais V0t mais a t ao quadrado sobre 2. E comparar. Aqui. Quem é que está no lugar do S0? O menos 15. Então, S0 vai ser menos 15 metros. Quem é que está no lugar do V0? O menos 2. Não esquecer do menos, viu, gente? Menos 2 metros por segundo ao quadrado. E quem é que está no lugar do A sobre 2? O lugar do A sobre 2 aqui tem um 1. Então, se A dividido por 2 é 1, significa o quê? Que o A é igual a 2. Muita gente se atrapalha nisso aqui, ó. Porque você tem que colocar que A sobre 2 é igual a 1. Tá vendo, ó? Que aqui é A sobre 2. Se não tivesse esse 2 aqui, o A seria 1. Mas aqui, ó, como tem A sobre 2, então o 2 passa para o outro lado multiplicando. Então são essas as respostas da letra B. Continuando aqui. A letra C. A letra C quer saber a função da velocidade, V em função de t. Então é aquela fórmula que a gente já falou anteriormente, né? Do V igual a V0 mais a t. Então, você escrever a função, é só você substituir as constantes. Então, vai ser aqui V igual a velocidade inicial, eu tirei da outra questão, né? É menos 2. E a aceleração é 2. Então, a minha função horária da velocidade vai ser essa aí. V igual a menos 2 mais 2t. Então você não substitui esse t, não faz conta nenhuma. Aí ele quer saber o instante em que o móvel passa pela origem das posições. Para achar a origem das posições, você vai fazer o seguinte: a origem das posições é a posição igual a zero. Então você vai pegar a função que ele deu e no lugar do x colocar o zero. Zero igual a menos 15 menos 2t mais t quadrado. Aqui é uma equação de segundo grau. Uma equação de segundo grau, como é que a gente resolve? Utilizando o delta, a fórmula de Bhaskara, né? Você calcula o delta, que o delta aqui vai ser b ao quadrado, b é 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 15. Logo, meu delta aqui vai dar 4 mais 15, ou mais 15 não, menos com menos daqui vai dar mais 60. Então, meu delta vai dar 64. Então, vou usar, só que em vez de x aqui, eu estou usando t, né? Então, t, para não confundir aqui, vamos mudar a cor. T vai ser igual a menos b, a fórmula, aqui eu vou substituir direto, quem não lembra a fórmula de Bhaskara, dá uma revisada, né? Menos b, que é 2, né? Aí fica 2 positivo, mais ou menos a raiz de delta,
A raiz de delta é a raiz de 64, que dá 8, dividido por 2 vezes A, por 2. Aí você vai encontrar dois valores de t. O t' vai ser 2 mais 8, que dá 10, dividido por 2, dá 5. Ou vai ser 2 menos 8, dá menos 6, dividido por 2, dá igual a menos 3. Aí qual dos dois tempos vai ser o instante que ele vai passar pela origem das posições? O 5 ou o menos 3? Isso é uma questão interessante até para a gente discutir sobre os conceitos de física, né? Então, como na física não existe tempo negativo, né, ó, então descarta esse resultado, esse menos 3. Então ele não vai passar pela origem das posições de menos 3, ele vai passar pela origem das posições nos 5 segundos, até porque o tempo aqui a gente começa a contar do zero. Beleza? E finalmente a letra E. A letra E pede para você esboçar o gráfico da posição e da velocidade em função do tempo. Então aqui é bem simples, eu vou esboçar esse gráfico. Aqui eu vou botar o eixo da posição e aqui eu vou botar o eixo do tempo. O que você tem que primeiro notar é o comportamento do gráfico, se ele vai estar para cima ou se ele vai estar para baixo. Aqui, como o valor que está junto com o t quadrado é positivo, então essa parábola ela vai ser voltada para cima. E minha posição inicial, ele começa aqui, ó, do menos 15 e vai tocar no eixo, né, que a gente calculou. Só para a gente relembrar, ele vai tocar aqui o eixo do tempo no intervalo de, só voltando aqui, de 5 segundos, ó. Então, após 5 segundos, ele passa pela origem. Aqui é só um esboço, né? Como vai ser para cima, vou usar aqui o laranja para representar o gráfico, ó. Vai ser uma parábola. Então é esse aqui o esboço do gráfico. Já o gráfico da velocidade, ó, a velocidade aí, veja que ela é negativa, né? Eu vou me basear naquela função da velocidade que a gente calculou, que a gente calculou anteriormente, né? Ó, se vocês quiserem, a gente pode até voltar para ver, ó, qual foi a função da velocidade. V igual a menos 2, ele começou de um negativo, mas como a aceleração é positiva, o gráfico ele vai ser para cima também, vai ser crescente. Então eu vou colocar só aqui para a gente ver. V igual a 2 menos 2 mais 2t. Foi essa função que a gente calculou. Então vamos lá montar esse gráfico. V em metros por segundo. Lembrar de botar as unidades, ó. Aqui a posição em metro e o tempo em segundo. E aqui o tempo em segundo. Deixa eu apagar aqui que eu... Pronto. E ele começa o movimento aqui, ó, no menos 2. Como vai ser uma reta e vai ser uma reta para cima, né? Vou colocar aqui, começando do menos 2, vai ser uma função crescente. Então é esse o esboço do gráfico. Agora vamos para o nosso terceiro exemplo, né, para finalizar a nossa aula, que diz o seguinte, ó. Um ponto material, lembrando que ponto material é um móvel que as dimensões dele não interferem no cálculo do movimento, então você não precisa se preocupar com o tamanho do móvel. Eles parte do repouso, isso é muito importante esse detalhe aí, ó, partir do repouso significa o quê? Que a velocidade inicial é zero, em um movimento uniforme variado. E após percorrer 12 metros, move-se com a velocidade de 6 metros por segundo. Determine a aceleração do ponto material em metros por segundo ao quadrado durante esse deslocamento. Então, como a gente falou anteriormente, né, as questões que não tiver o tempo, nós usamos o que? Torricelli. Tá sem tempo, usa Torricelli.
Então vamos lá colocar nossa equação de Torricelli aqui, que é v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta s. Como a velocidade inicial é zero, eu posso já cortar, ó, que é zero. Então esqueça, não preciso mais dela. E vou colocar, substituir os valores, ó. O v inicial que ele deu aí, ó, na questão, ou o v inicial não, desculpa, o v final, ó, é de 6. Diz que ele chega, após percorrer 12 metros, ele está com a velocidade de 6. Então você faz 6 ao quadrado igual, aqui ficou zero, duas vezes a aceleração, que é o que eu quero descobrir, e o deslocamento dele, que foi 12. Então 6 ao quadrado dá 36, igual a 2 vezes 12, 24 A. Aí você faz o quê? Se eu quero o valor do A, eu passo o que está junto do A, que está multiplicando, eu passo para o outro lado dividindo. Então vai ficar 36 dividido por 24. Aí eu posso simplificar, né? 36 por 2 dá 18 sobre 12, né? Simplificando de cima por baixo. 9 sobre 6, 3 sobre 2 e dá 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então era isso que eu queria encontrar aqui, ó, a aceleração. Minha aceleração foi de 1,5 metros por segundo ao quadrado. Então, com esse exemplo, a gente encerra nossa aula sobre movimento uniforme variado. Espero que tenham ficado, que vocês entenderam, que tenham entendido a nossa aula e até a próxima.